Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta. Hoje é a nossa aula de número 126. Tudo bem com vocês? Estão fazendo as atividades lá no Classroom? Ótimo! O primeiro link, quando você acessa lá, é para você fazer, você já registra a tua presença. Faz a atividade, já ficou registrada a sua presença. Lembrando, pessoal, nós estamos no último trimestre. Vai lá, faz a tua atividade, aprende, fica forte intelectualmente para o ano que vem, tá bom? Nós não podemos perder nosso tempo. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje: ler uma resenha, identificar o tema, localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Você já leu uma resenha? Você sabe o que é uma resenha? A gente vai ver isso tudo hoje, tá? Então, o nosso conteúdo, resenha. Você lembra do causo Dois Caboclos na Enfermaria, do autor Rolando Boldrin, que foi falado, esse conto foi contado na aula ao vivo. Você lembra disso? Então, daquele conto lá que nós estamos falando, esse dois caboclos na enfermaria. Quem é que escreveu esse conto? Quem é que pesquisou esse conto, na verdade? Foi Rolando Boldrin, tá? Ó, você já ouviu falar de Rolando Boldrin contar causos? Lembra do causo da aula 120? Ótimo! Então, agora nós vamos ler uma resenha, tá bom? Nós vamos ler uma resenha sobre quem? Sobre os causos, o livro Os Causos de Rolando Boldrin. Aos 80 anos, artista tem sua biografia lançada. Então, vamos lá. Resenha, professora, é o quê? Na sequência da nossa aula, eu vou explicar para vocês o porquê que nasce esse gênero resenha, tá bom? Vamos ver. O Rolando Boldrin, alguém chamou o Rolando Boldrin para fazer a biografia, ele contou a sua vida, os meninos escreveram e saiu essa resenha a respeito daquela obra lá, tá? Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, de televisão e de cinema. Além de ser um grande pesquisador da cultura brasileira, o contador de causos Rolando Boldrin chega aos 80 anos de idade e coloca tudo o que viveu em 58 anos de carreira no papel. Chega às livrarias a biografia A História de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, escrita pelos jornalistas William Correia e Ricardo Taira. São 224 páginas recheadas de histórias, fotografias, lembranças das dificuldades e das conquistas, além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e, assim, abrir caminho para a cultura brasileira. Estão lá os nomes como de Irene Ravache, Gilberto Gil, Armando Bogos, Hebe Camargo, Moreira da Silva, entre outros. Bem-humorado, Boldrin revela que topou direto contar a sua vida ao receber o convite dos jornalistas Correia e Taira, já conhecidos da TV Cultura, onde hoje Boldrin apresenta o programa Senhor Brasil. Então, vejam, vamos voltar um pouquinho aqui. Rolando Boldrin viveu por 58 anos a sua carreira, tá? Chegou alguém, dois amigos, dois jornalistas, e falaram assim: Rolando, vamos contar a sua história? Aí ele disse: vamos. Tá. Contaram a história, fizeram a biografia dele. Aí veio um resenhista, leu a obra e produziu a resenha, tá? É isso aí, vamos lá. Qual é o assunto dessa resenha? Letra A, o primeiro quiz nosso, né? A publicação da biografia que trata da vida e da carreira de Rolando Boldrin. Seria isso? Parece. Letra B, lançamento de um programa de causos na TV Cultura. Acho que não, professora. Letra C, publicação de um livro de causos de autoria de Rolando Boldrin. Parece, professora.
Letra D, publicação de um livro que conta a história do programa que ele apresenta na TV Cultura. Tão parecidos, né, professora? Mas eu acho que é a letra A. Qual é o assunto da resenha? A publicação da biografia que trata da vida e da carreira de Rolando Boldrin. Perfeito. Vamos em frente, pessoal. Atividade 1. Pegue seu caderno. Já pegou, né? Eu sei. Anotou o número da aula? Perfeito. Anotou qual é o tema da nossa aula, o gênero textual que nós estamos trabalhando? Ótimo. Resenha. Agora anota lá. Atividade 1. Leia o título e o subtítulo do texto. Os causos de Rolando Boldrin. Aos 80 anos, o artista tem sua biografia lançada. Qual é a relação do subtítulo com o título da resenha? Você lembra que nas nossas aulas de notícia, a notícia tem o título e tem a linha fina, tá? Qual é a relação entre a linha fina e o título? Nesse caso aqui, qual é a relação entre o título e o subtítulo? Vou dar um tempinho para você e já voltamos. De volta, vamos conferir. Eu sei que você acertou, né? Porque você respondeu mais ou menos assim. O subtítulo ou linha fina é um complemento do título, ou seja, ele traz uma explicação. Olha só, os causos de Rolando Boldrin. Título. Qual é a explicaçãozinha? Aos 80 anos, artista tem sua biografia lançada. É um complemento do subtítulo. Muito bem. Atividade 2. Aos 80 anos, artista tem sua biografia lançada. Músico, cantor, compositor,
apresentador de TV, ator de teatro, de televisão e de cinema. Além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira, o contador de causos Rolando Boldrin. Temos aqui as reticências que mostram para nós que tem texto aí para frente, mas nós vamos trabalhar com esse trechinho aqui só, tá? Letra B. Por que o autor se refere a Boldrin como artista e não como contador de causos no subtítulo? Mais um tempinho para você, tá muito fácil e já voltamos. Tava fácil, né? Eu sei, era só ler o nosso trecho e a gente já sabia responder tudo isso. Por que o nosso foi chamado de artista e não só de contador de causa? Poxa, professora, porque Rolando Boldrin é um artista que desenvolve várias artes e contar causos é mais uma delas. Olha quantas artes essa pessoa desenvolve, né? Atividade 3, tá? Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, de televisão, de cinema. Além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira, o contador de causos Rolando Boldrin chega aos 80 anos de idade e coloca tudo o que viveu nos 58 anos de carreira no papel. Releia o trecho e responda. Nós já relemos, agora só você responder. Qual é a importância da biografia de Rolando Boldrin para a cultura brasileira? Esse cara fez tudo isso. Tá, tudo bem, professora fez. E daí?
E daí eu pergunto para você, qual é a importância dessa biografia para a nossa cultura popular brasileira? Mais um tempo para você.
Então, olha só, professora, essa pergunta parece até meio boba. Por quê? Porque o rapaz de 80 anos trabalhou muito pela cultura brasileira, fez muito. Então, qual que é a importância dessa biografia? Por que é importante nós conhecermos? Para conhecermos a história de uma pessoa que há muito tempo vem trabalhando na arte. Imagine quantas dificuldades essa pessoa passou e chega aos 80 anos, aos 58 anos de carreira, tem uma história linda para contar. Isso para nós serve de experiência de vida. Quantas coisas nós temos que viver e qual é a nossa importância para o mundo? É muito importante. Vamos ver a resposta? Rolando Boldrin tem 58 anos de carreira artística, dedicados à música, à TV, ao cinema e à contação de causos, além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira. Sim. Quanto Rolando Boldrin fez pela nossa cultura? Né, gente? Então, qual que é? Por que é importante a importância da biografia? Se não tivesse a biografia escrita, né, para nós não conheceríamos a história dele. Porque se ele tem 80 anos, imagina a professora, né? E você que tem 10, você conheceria a história de Rolando Boldrin? Não. Então, a importância da biografia, né? Rolando Boldrin tem 58 anos de carreira artística, dedicados à música, à TV, ao cinema e à contação de causos. Isso que está aí é um fato, é um acontecimento ou é uma opinião sobre esse acontecimento? O que você acha? Tá fácil. Vamos aprofundar os conceitos da língua portuguesa, relembrando a diferença entre fato e opinião? Vamos lá? Então, nós vamos agora. Qual que é uma das características da resenha, professora? Que nós vamos conversar na outra aula. Uma das características da resenha é a opinião do resenhista. Então, ele vai ler o livro, ele vai assistir ao filme, ele vai à peça de teatro, vai assistir à peça e vai colocar a sua opinião sobre aquele fato, sobre aquele produto cultural, né? Então, vamos lá. Relembrando, fato, algo que aconteceu. Opinião é uma maneira de ver e analisar o fato. Eu quero que você anote isso, eu vou esperar aqui, vou ditar para você, tá? E você anota isso, porque você vai ocupar isso até os 90 anos. Tá bom? Porque você vai ter que expressar a sua opinião, você vai ter que expressar a sua opinião em cima de algum fato, vai produzir texto dissertativo argumentativo, vários outros gêneros textuais, onde você vai precisar colocar a sua opinião em cima de algum fato. Anota aí, por favor. Fato, isso. Algo que aconteceu. Certo? Ótimo. Opinião. O que é opinião, professora? Anota aí. É uma maneira de ver e analisar aquele fato. Anotado? Eu sei que você já anotou. Certinho. Vamos em frente, então. Olha bem, voltando naquela tela, que é a sequência da nossa aula. Rolando Boldrin tem 58 anos de carreira artística dedicados à música, à TV, ao cinema e à contação de história. Isso é fato ou é opinião? Isso é fato, né, professora? Porque isso aconteceu de verdade. Muito bem. Atividade 4 agora, tá? É claro que você não vai copiar tudo isso, você só vai colocar a resposta aqui para mim, tá bom? Eu vou ler com você. Vou ler tudo com você e aí vou deixar um tempo para você responder, tá? Melhor, você leia. Você leia e eu volto daqui a pouco e aí nós corrigimos.
Respondeu? Tava fácil, né? Porque é muito fácil a gente identificar o que é fato, algo que tem acontecido, com a opinião de quem viu aquele fato, né? Então vamos lá, vamos corrigir. Marque F para fato e O para opinião nos trechos a seguir. Então vamos lá para o primeiro trecho. Chega às livrarias a biografia A História de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, escrita pelos jornalistas William Correia e Ricardo Taira. Isso é fato ou é opinião? Claro, professora, que é fato, isso é algo que aconteceu. Perfeito, vamos para outra? Além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e assim abrir caminhos para a cultura brasileira. Professora, isso é fato ou opinião? Parece fato, né, professora, que isso é verdade mesmo, ele foi. Tá, é verdade, ele foi. Mas olha só qual que é a palavra aqui que dá para nós a certeza de que é a opinião. A palavra mergulhar, e a expressão mergulhar em novas possibilidades. Veja o que ele está querendo dizer. O Rolando Boldrin é tudo isso, né? Além dele ser esse artista completo que ele ainda busca, ver como ele é uma pessoa determinada, como ele é uma pessoa que quer contribuir mesmo para a cultura. Então, isso é a opinião do nosso resenhista. Outro trecho aqui. Além de ser um grande pesquisador da cultura brasileira. Além de ser um grande pesquisador. O que é a opinião dele aqui? Ele é um pesquisador, professora? Sim, ele é um pesquisador, então isso é fato. Porém, o resenhista diz, além de, então mostra que Rolando Boldrin fez tudo isso e fez mais ainda. Então, veja, fazer isso tudo e mais significa que é uma pessoa determinada, que é uma pessoa que merece o nosso respeito. Percebe como nós temos que fazer, lembra lá do nosso objetivo? Fazer inferência em algumas palavras? Tá aí. Isso é fazer inferência. Grande pesquisador. Se ele colocasse é pesquisador, isso era fato. Mas ele diz é um grande pesquisador, já vem aí a opinião do nosso resenhista. Ótimo! Vamos lá, pessoal. Importante saber. Uma das características da resenha é a evidente opinião do autor sobre o produto que está resenhando, tá? Então, veja bem. Vamos imaginar que a sua professora falou assim para você, ler um livro, né? Ler um livro, e a professora diz assim, faça uma resenha. Aí você coloca lá o enredo só. Isso não é resenha, gente. Tá? O resumo do texto, isso não é resenha. A resenha, para que ela seja caracterizada como uma resenha, ela tem que ter a sua opinião. Então, você leu o livro? Li, professora. Você assistiu ao filme? Sim. Qual é a sua opinião? Então, você vai contar a parte do enredo, né, para você direcionar aí o seu leitor, e você vai dar a sua opinião sobre esse filme ou esse produto cultural qualquer aí que está sendo resenhado. Professora, mas então beleza, né, professora? Eu posso escrever qualquer coisa lá, se é a minha opinião. Tudo bem. Na primeira resenha você pode escrever qualquer coisa. Só que o primeiro leitor seu vai olhar e vai dizer assim, esse resenhista não é bom. Eu nunca mais vou ler uma resenha dele ou dela, porque a resenha não condiz com o produto cultural. Você viu a importância de você fazer uma resenha bem feita para que você tenha credibilidade na sequência das suas opiniões. E serve para nós também, na nossa vida, sempre que formos dar opinião sobre alguma coisa, que essa opinião esteja embasada em fatos reais, né? Fatos reais é meio redundante, em fatos, né? Porque senão as pessoas não vão nos ouvir. Atividade 5 para você, anota aí. São 224 páginas recheadas de história, fotografias, lembranças das dificuldades e das conquistas, além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho. E assim, abrir caminho para a cultura brasileira. A partir do trecho acima, é possível identificar qual é a opinião do autor sobre o livro e o artista biografado?
Tá aí um tempo para você e eu já volto.
Claro que sim, professora. Está muito fácil para identificar a opinião do autor sobre o livro e o artista biografado. Vamos conferir então? Olha só. A crítica é positiva, uma vez que o autor profere frases elogiosas ao artista e não coloca nenhum ponto negativo a seu respeito ou à obra. Claro, uma crítica positiva, né? Ah, professor, então entendi. Tem que sempre fazer crítica positiva? Mesma coisa. Você pega um produto cultural ruim e faz uma crítica positiva, você perde credibilidade. Tem que ser, né? Tem que ter muita ponderação, tem que ter equilíbrio aí. Quiz, pessoal, quiz. Bem-humorado, Boldrin revela que topou direto contar sua vida ao receber o convite dos jornalistas William Correia e Ricardo Taira, já conhecidos da TV Cultura. Claro, sabemos que tem mais texto aqui porque tem as reticências. A partir da expressão topou direto, é possível inferir que, letra A, Boldrin aceitou de imediato o convite? B, os jornalistas são profissionais sérios? C, os jornalistas pagaram para biografar Rolando Boldrin? D, Boldrin e os jornalistas fizeram apenas um negócio? Ah, topou direto, professora, está muito fácil, né? Olha só. Bem-humorado, Boldrin revela que topou direto. Topou direto significa que ele aceitou o convite de imediato. Temos, portanto, a letra A como a correta. Professora, mas eu acho que a letra B também está. Porque se eles não fossem profissionais sérios, ele não teria topado. Sim, a letra B tem a ver com a história, mas não é sobre a letra B, que não é a letra B que responde a nossa questão, que é o topou direto. Topou direto, aceitou o convite. Então, veja bem, pessoal, sempre assim, quando vocês forem fazer aí, tem prova Paraná, né, prova Brasil e tal, ai, mas eu acho que parece. Você tem que olhar o que diz o enunciado. Sempre. Olha o enunciado e vê qual a alternativa que responde àquele enunciado. Não é que às vezes tem a ver, como a letra B tem mesmo. Mas não é o caso, tá, pessoal? Pessoal, a nossa aulinha está chegando ao final. Hoje nós lemos uma resenha sobre a biografia de Rolando Boldrin e interpretamos essa resenha. Então, vejam bem, o que é importante que fique muito, né, fixo aí, fixo não sei, que seja bem compreendido por vocês. A diferença entre resenha, resumo e só o enredo, tá? Resenha tem que ter a sua opinião a respeito daquele livro. Portanto, quando a sua professora disser para você, leia o livro tal e faça uma resenha, o que você tem que fazer? Primeira coisa, ler o livro. Por quê, professora? Eu não posso pegar uma resenha pronta, já que é atividade lá da escola, eu posso fazer uma resenha e entregar pronta para a professora. Não, gente. Primeiro, porque nós não somos alunos para copiar as coisas. Porque para copiar, o computador faz isso, não é? Não tem lá no computador copia e cola? O computador copia tudo que nós quisermos. Então, nós não somos computadores, nós somos seres humanos e estamos muito além dos computadores. Nós temos que nos desenvolver intelectualmente. Para que eu consiga emitir a minha opinião sobre um determinado livro, sobre uma peça, sobre um filme, eu tenho que assistir aquele filme, eu tenho que ler o livro. Ah, mas o meu colega leu e me contou. Tudo bem. Opinião do seu colega, resenha do seu colega. Se o seu colega está certo ou não, fez um bom trabalho ou não, isso é outro departamento. Eu confio muito nas coisas que eu produzo. É claro que nem sempre o que eu produzo está 100% bom. Às vezes precisa passar para avaliação de alguém, tá certo? Então, diante disso, a recomendação da professora, leia o livro para resenhar, assista ao filme para resenhar, veja a peça para resenhar, enfim, é a nossa opinião a respeito de um produto cultural. Pessoal, nossa aulinha terminou. Um beijo para vocês, até a próxima aula.